Fleury, vídeo anual, os resultados de 2018 da Fleury, que é uma empresa que opera na área de medicina diagnóstica, através de exames complementares, exames laboratoriais ou exames de imagem, também exames mais complexos, como, por exemplo, um setor de genética. E ela se diferencia, ou talvez o ponto forte dela, porque ela trabalha de forma muito forte no segmento premium, e ela é líder nesse segmento. E o outro diferencial dela é a gestão, o atendimento, a qualidade do atendimento se destaca muito. E com isso a gente vem vendo a empresa ganhando participação de mercado. E um último destaque muito importante é a diversificação que ela tem das receitas dela, porque ela não trabalha apenas com laboratórios, ela também trabalha dentro de hospitais, que é a linha que eles chamam de B2B. Então esse é um diferencial frente a outros concorrentes. Tem um outro aspecto também, que é a questão da expectativa de vida que vai crescendo, né, o envelhecimento da população no país, que traz uma necessidade maior, uma penetrabilidade maior para as pessoas fazerem exames, né, e cuidarem da saúde. Então é um setor bastante interessante nesse sentido também. Como ponto fraco, talvez eu possa destacar a questão de que ela precisa ter uma relação com planos de saúde, operadoras de saúde. As operadoras de saúde são clientes dela e é um segmento bem complicado no Brasil, volto em muitas questões regulatórias, muitas indefinições para o futuro, e é um setor complicado de uma maneira geral. Lidar com empresas que operam planos de saúde nem sempre é uma tarefa muito fácil. Então, talvez esse seja o ponto fraco da empresa, mas até aqui ela vem lidando bem com essa questão. A empresa está num momento de expansão muito grande, é um case de crescimento forte, nesse aspecto até muito parecido com a da Raia Drogasil, e ela, mais um ano de expansão, abriu 25 unidades novas nesse ano, ampliou o seu trabalho no segmento B2B, com mais presença em novos hospitais, e também fazendo aquisições. Esse ano tiveram aquisições da IRN e Serdil, então novos laboratórios aí no portfólio da empresa, da Fleury. Vamos olhar aqui esse quadro da receita bruta da companhia e a gente vê esse mix, né, das unidades de atendimento dela. Esse ano a receita bruta teve um crescimento de 11,3%, teve uma contribuição boa aqui das aquisições, né, essa linha cinza aqui é das aquisições IRN e Serdil. O crescimento orgânico dela foi de 8,6%. A gente vê aqui separado por unidades, por segmentos, né? A marca Fleury, que é a marca premium dela, é a marca principal, inclusive, dela, sofreu um pouco esse ano. Muitas pessoas, por conta de momentos de crise financeira, estão largando planos mais caros, né, esses planos premium, e migrando para planos mais simples, ou às vezes até saindo dos planos. Então, houve um crescimento pequeno nessa marca, que é a marca carro-chefe deles. Mas eles, já antevendo essa questão, eles começaram a se expandir em outras marcas intermediárias. E a gente vê um crescimento muito expressivo aqui nessas marcas regionais, excluindo a marca Rio de Janeiro, de 18,7% de crescimento orgânico, e considerando as novas aquisições, crescimento total de 34,1%, bastante expressivo, né? Esse foi o grande destaque do ano. As marcas Rio de Janeiro também crescendo muito bem, 14,3%, e aqui as operações em hospitais, que é o segmento B2B, que é um segmento diferenciado para ela, muito importante, e teve um crescimento de podemos considerar de 2 dígitos aí, né? 10%. Então, um crescimento em todas as áreas, sem problema algum aí, subindo muito bem aqui. Aqui a gente vai falar da receita líquida, que teve um crescimento de 11,8%, alinhado com a receita bruta, terminando com 2,6 bi em 2018. Esse gráfico da esquerda aqui, ela vai mostrar para a gente as glosas. As glosas são um índice importante para a gente acompanhar, apesar de que a Fleury lida muito bem com isso. A gente vê um índice bastante baixo, de 1,4% de glosas, uma diminuição, inclusive, em relação ao ano passado. E para quem não sabe, glosa, vamos dizer assim, a gente pode dizer que é como se fosse o calote das operadoras de saúde, né? Aquelas receitas que ela não vai pagar, por qualquer motivo que ela ache que tem alguma coisa errada, ela não vai querer pagar parte daquela receita. Então, isso são as glosas.
mas a Fleury ela lida muito bem, como eu falei. Tem um controle muito grande quando vai mandar os seus relatórios para as operadoras de saúde, justamente para muito detalhado, né, muito bem feito, justamente para evitar a possibilidade das operadoras de saúde que adoram fazer glosas, e então é um percentual bastante pequeno, por isso também que a receita líquida veio muito parecida, com um crescimento muito parecido com a receita bruta. Aqui a gente vai falar do EBITDA e da margem operacional, e um crescimento muito bom no ano de 2018, 11,8%, terminando o ano com 691 milhões de operacional e uma margem flat, completamente flat, de 26%, igual a 2017. Isso é uma coisa que chama atenção, porque como a empresa está num momento de expansão muito forte, é sempre esperado que nesse momento haja perda de margem. Os custos são maiores e as novas unidades elas não têm ainda a sua total capacidade de receitas e lucratividade instalada. É um tempo para atingir esse topo, né? Então, o fato da margem ficar constante no ano significa que ela teve um controle de custos e de despesas excelente. Então, a margem ficar flat aqui é um excelente sinal, pensando no momento em que a Fleury está. Então, para mim, isso é um destaque. Vamos para o lucro líquido e a gente vê que houve um aumento pequeno de 3,4%, já comparando com o aumento operacional de receita bem menor, inclusive com queda de margem. Mas o principal motivo desse crescimento menor, né, continua sendo um crescimento, né, um resultado positivo, mas menor do que o operacional, e até pensando enquanto a empresa vinha crescendo a sua lucratividade nos anos anteriores, mas isso se deveu a um nível muito alto de depreciação. Como a empresa está abrindo muitas novas unidades, né, fazendo aquisições também, o nível de depreciação ele aumenta muito e isso reflete no lucro líquido, né, mas não tem efeito caixa. Então, nada demais também aqui, esse pequeno crescimento é em função de um fator relacionado à contabilidade. Uma outra coisa bastante positiva que chama atenção é a capacidade de geração de caixa da Fleury, que vem aumentando ano após ano, e esse ano atingiu 700 milhões. Inclusive, ela consegue converter 100% do operacional em caixa operacional, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico, né? Ano passado ela já tinha uma conversão alta de 85% e agora passou a converter mais de 100% em fluxo de caixa operacional. Então, uma geração de caixa muito forte, a despeito do momento de expansão. Outra coisa que eu também eu fico impressionado aqui com essa empresa é o retorno sobre o capital investido, que é muito alto. É uma redução aqui, a gente até tem muitas coisas similares à análise dos resultados da Raia Drogasil, que ela também teve uma queda desse ROIC, porque é o que acontece quando a empresa está num momento de investimento e expansão muito, muito, muito alto. Porque esse retorno demora, como eu falei, comentando anteriormente. As novas unidades elas não estão performando ainda 100%, mas os custos estão ali 100% acontecendo. Então, demora um pouco para esse indicador voltar a subir. Mas o que me impressiona é que, historicamente, é um retorno muito alto, né, sobre o capital investido. Passando rapidamente para a gente finalizar aqui nos quadros da Baster, a gente vê a Fleury no longo prazo, com um aumento de receita, com um aumento de EBITDA, com um aumento da margem EBITDA, com um aumento do lucro líquido ano após ano. Isso tudo a partir da reestruturação que ela fez, a gente pode considerar até um turnaround, né? Em 2012, a Fleury modificou muito a sua gestão e ela elaborou um plano de longo prazo, de investimento e expansão de longo prazo, e começou a desempenhar isso, e a gente vê que a partir de 2013 para frente, né, a gente começa a ter esses resultados e cada vez melhores. Então, um processo de turnaround muito bem sucedido. Aqui no quadro de caixa e dívida, nada para comentar, a gente vê uma dívida líquida pequena e uma dívida líquida EBITDA bastante controlada, bem tranquila, flat em relação ao ano passado, 0,65 é uma alavancagem bem baixa.
principalmente pensando que é uma empresa que está em crescimento forte, né? Então ela não precisa tanto de alavancagem, tanto de capital de terceiros para expandir. Ela consegue expandir quase que organicamente. Aqui, como eu já tinha comentado, a capacidade de geração de caixa dela é muito forte, inclusive tendo fluxo de caixa livre CAPEX sempre positivo, a despeito desse plano de expansão forte. Então é isso, Fleury com resultados bastante fortes, bastante positivos e bem tranquilo para a gente acompanhar até o ano que vem.